Ei, geek, beleza? As cenas do Homem-Aranha se balançando nas suas teias são, sem dúvida, uma das partes mais emocionantes de qualquer filme do herói. Porém, criar esses momentos cheios de adrenalina é um desafio enorme, mesmo com os avanços nos efeitos especiais. Fazer com que essas cenas pareçam reais requer não apenas tecnologia de ponta, mas também criatividade e engenhosidade. Mas por que algumas cenas de balanço de teias nos deixam boquiabertos, enquanto outras parecem falsas ou exageradas? Como essas cenas evoluíram ao longo dos anos, desde os truques práticos até os modelos digitais super detalhados? Então iremos explicar essa evolução detalhadamente, de forma simples e direta. A história das cenas de balanço de teias do Homem-Aranha começa em 1977, com a estreia do piloto de um seriado de TV. Nesse episódio, com duração de 90 minutos, introduziu o público às primeiras tentativas de capturar o movimento icônico do herói balançando entre prédios. E você me pergunta, quantas cenas de balanceio havia nesse piloto? Na verdade, apenas uma, e ela foi repetida várias vezes em ângulos diferentes. Isso porque a cena foi gravada por um dublê real, sem o uso de computação gráfica, que era praticamente inexistente na época. Repetir essa cena várias vezes não era apenas uma questão de orçamento, mas também de segurança, já que realizar esse tipo de acrobacia era extremamente arriscado para os dublês. Para contextualizar, naquela época os efeitos visuais estavam longe do que conhecemos hoje. O personagem mais realista criado com computação gráfica era uma cabeça giratória básica. Criar um Homem-Aranha digital ainda levaria pelo menos mais uma década. Assim, a solução encontrada pelos produtores foi recorrer a truques práticos. O próprio coordenador de dublês da série vestiu o traje do Homem-Aranha e executou o primeiro balanço de teias da história em frente às câmeras. Apesar de impressionante, essa abordagem tinha suas limitações. As cenas eram repetitivas e o impacto visual não chegava nem perto do que os quadrinhos retratavam. O Homem-Aranha japonês de 1978 a 1979. Em 1978, o Homem-Aranha chegou ao Japão em uma série live-action produzida pela Toei Company. Essa versão do herói, chamada de Spider-Man, trouxe um universo completamente diferente, incluindo um robô gigante e inimigos que pareciam saídos de um tokusatsu. Mas além das mudanças culturais, a série também enfrentou o desafio de recriar as icônicas cenas de balanço de teias. Com um orçamento apertado e sem os recursos tecnológicos de Hollywood, a equipe japonesa apostou na criatividade para mostrar o herói se movimentando entre os prédios. Uma das técnicas usadas foi prender um dublê a cabos e filmar de ângulos que simulavam altura, criando a ilusão de que o Homem-Aranha estava em pleno ar. Outra solução foi o uso de miniaturas de prédios e bonecos articulados para simular os movimentos do herói de maneira econômica. Além disso, para capturar cenas mais dinâmicas, a série usava câmeras presas a drones improvisados, algo extremamente inovador para a época. O resultado pode não ter sido tão impressionante visualmente, mas cativou os fãs pelo esforço e pela energia nas cenas de ação. Curiosamente, o Spider-Man trouxe algo que influenciou até os filmes modernos do herói. A combinação entre movimentos reais de dublês e técnicas práticas com soluções criativas que dispensavam efeitos digitais. Essa abordagem improvisada ajudou a moldar como o público percebia o Homem-Aranha em movimento, mesmo em cenários de baixo orçamento. A revolução dos anos 2000. Embora os anos 70 e 80 tenham se destacado pela engenhosidade, foi apenas no início dos anos 2000 que as cenas de balanceio ganharam o impacto visual que conhecemos hoje. Com o avanço da computação gráfica, o primeiro filme de Sam Raimi com Tobey Maguire como Homem-Aranha marcou um divisor de águas. Em 2002, Sam Raimi entremeira o grande filme do Homem-Aranha estrelado por Tobey Maguire. O filme revolucionou as cenas de balanço de teias, levando o público a sentir como seria realmente atravessar Nova York pendurado em teias. Mas como eles conseguiram criar esse efeito tão realista? A resposta é simples. Sam Raimi combinou dublês, efeitos práticos e CGI, computação gráfica, para alcançar um nível de imersão nunca visto antes. Em cenas mais próximas, Tobey Maguire e os dublês eram filmados em cabos suspensos em sets construídos ou ao ar livre. Já nos momentos em que o Homem-Aranha se movia rapidamente entre os prédios, era usado um modelo totalmente digital. O realismo foi aprimorado com atenção ao detalhe.
A animação do Homem-Aranha digital mostrava cada movimento do corpo reagindo à gravidade, enquanto o cenário ao fundo recriava Nova York em 3D. Para tornar tudo mais convincente, Raimi usou Motion Blur, que é um efeito que simula o desfoque natural de objetos em alta velocidade. Por que isso funcionou? A equipe de Raimi entendia que as cenas de balanço de teias precisavam transmitir emoção e autenticidade. Por isso, eles usaram ângulos dinâmicos, como perspectivas em primeira pessoa e câmeras que acompanhavam o Homem-Aranha, dando ao público a sensação de voar junto com ele. Essas cenas não eram apenas espetaculares, mas também narrativas. O primeiro balanço de teias no final do filme, com Peter Parker finalmente aceitando seu destino como herói, se tornou um dos momentos mais memoráveis da história do cinema de super-heróis. Com o espetacular Homem-Aranha de 2012 e sua sequência, a Sony buscou uma abordagem mais moderna e realista para o Homem-Aranha, atualizando a estética das cenas de balanço de teias para um público que já estava acostumado com CGI avançado. O diretor Mark Webb queria que o público sentisse que Andrew Garfield estava realmente balançando pelas ruas de Nova York. Para isso, ele misturou tecnologia de ponta com efeitos práticos. Grande parte das cenas foi filmada em locações reais, o que trouxe um senso maior de realismo. Os movimentos do Homem-Aranha foram projetados para parecerem mais ágeis e flexíveis, destacando a natureza acrobática do personagem. A equipe de efeitos visuais também utilizou técnicas de captura de movimento, onde o ator ou dublê realizava os movimentos em um ambiente controlado, permitindo que esses movimentos fossem replicados no modelo digital do herói. Outro detalhe interessante foi o uso de câmeras IMAX para filmar cenas em alta resolução. Isso, combinado com CGI mais detalhado, deu às cenas um nível de imersão ainda maior. Um exemplo emblemático é a sequência de abertura do segundo filme, onde Peter Parker está em queda livre antes de começar a balançar nas teias. O nível de detalhe, desde o reflexo no visor da máscara até o movimento do vento, tornou essas cenas um marco para a franquia. Apesar do sucesso visual, as cenas de balanço em O Espetacular Homem-Aranha foram criticadas por algumas pessoas por parecerem excessivamente polidas e menos naturais em comparação às de Raimi. Ainda assim, elas marcaram um avanço significativo no uso de CGI para cenas de ação. Tom Holland e o Homem-Aranha no MCU. Quando o Homem-Aranha entrou no universo cinematográfico da Marvel, com Tom Holland no papel, as cenas de balanço de teias ganharam um novo propósito narrativo e visual. Dirigidos por John Watts, os filmes focaram em um Peter Parker mais jovem e inexperiente, e isso foi refletido nas cenas de ação. Nos primeiros filmes, como o Homem-Aranha de Volta ao Lar 7, vemos um herói que ainda está aprendendo a usar suas habilidades. Isso significa que as cenas de balanço de teias são menos elaboradas e muitas vezes acontecem em cenários mais suburbanos, longe dos arranha-céus icônicos de Nova York. Essa abordagem foi intencional, já que o objetivo era mostrar o crescimento de Peter como herói. Com o passar dos filmes, especialmente em Homem-Aranha Sem Volta para Casa, 2021, as cenas evoluíram para se tornarem mais grandiosas e emocionantes, combinando CGI de última geração com um trabalho meticuloso de dublês. A integração de Tom Holland com os modelos digitais do herói é tão bem feita que muitas vezes é difícil dizer onde termina o ator e começa o CGI. Outro aspecto que diferencia as cenas de balanço de teias no MCU é o uso da tecnologia Stark. As teias agora têm diferentes funcionalidades, como modos de combate e rastreamento, o que adiciona uma camada extra de complexidade às cenas de ação. Um momento marcante é a batalha final de Sem Volta para Casa, onde vemos 3 versões do Homem-Aranha balançando juntas. A coordenação entre os atores, dublês e a equipe de efeitos visuais resultou em uma das cenas mais memoráveis da história do personagem. As cenas de balanço de teias do Homem-Aranha passaram por uma evolução impressionante, desde os truques práticos dos anos 70 até o CGI sofisticado dos dias atuais. Cada era do herói trouxe sua própria abordagem, refletindo as limitações e inovações tecnológicas de sua época. Embora as opiniões sobre qual versão é a melhor possam variar, uma coisa é certa: essas cenas são uma parte fundamental da identidade do Homem-Aranha e continuam a nos inspirar com sua criatividade, emoção e impacto visual. Seja nos Cabos Improvisados de 1977
ou nas simulações digitais do MCU, o Homem-Aranha sempre nos faz sentir que podemos voar entre os prédios e sonhar mais alto.